Olá, esta é a aula número 4 para os alunos do segundo ano do ensino médio, a última aula de correção da API referente ao segundo bimestre de 2021. Finalmente a última aula. Então, nós vamos fazer as 6 últimas questões aí, da 21 até a 26, começando pela questão 21. Bruno produz e vende salgados congelados para lanchonetes. O valor cobrado por 18 unidades salgados é de R$ 30. Um cliente fez uma encomenda de 18 salgados, porém, no dia seguinte, ele solicitou que fosse acrescentado mais 12 unidades à encomenda. O preço total desta encomenda de salgados foi de... Aí tá lá as alternativas. Bom, é uma ideia de proporcionalidade, né? O número de salgados aumentou, obviamente, o preço a pagar também. Então a gente tem nas informações que 18 salgados é igual a R$ 30, certo? Aumentou mais 12 unidades, ou seja, ele tinha comprado 18, mais 12 dá 30, 30 corresponde a um valor X. É só multiplicar, cruzado igual a gente fez aí, os produtos dos extremos é igual aos produtos dos meios, não é isso? 18 vezes x dá 18x e 30 vezes 30. 30 vezes 30 dá 900. Esse 18 está multiplicando, passa dividindo, então vai ficar 900 dividido por 18, que é igual a 50. Então o preço é R$ 50, certo? Questãozinha bem tranquila de fazer. Bom, próxima questão aí, questão 22. Uma maratona será disputada em uma região plana de uma cidade e para que ela seja feita a segurança para que ela seja feita a segurança dos atletas, o responsável pela competição instalou pontos de observação. O esquema abaixo apresenta o trecho do percurso dessa maratona em que os trechos retilíneo para quem não está muito acostumado com a palavra, reto, tá? Reta, que tem a ver com reta, são paralelos e para a localização de alguns desses pontos de observação estão destacados. Aqui está mais ou menos o trajeto, tem o percurso aí numa pista, e aí você tem os pontos de observação, alguns trechos aí, e ele selecionou os pontos lá que tem que observar. E aí colocou algumas medidas. A primeira parte fora do percurso é um trapézio, tá? E tem as medidas lá de 20 e 36, a linha inclinada, certo? E aí tem um trapézio maior, ou seja, ele é semelhante, ele tem algumas características do menor, porém o tamanho dele é um pouco maior. Então o que acontece? Se a base aumentou de 20 para 36, obviamente aquela linha inclinada também vai aumentar, ou seja, vai ser maior do que 30 que está aí, tá? E essa medida eu vou chamar de X, depois a gente faz o cálculo. Marta e Júlio fazem parte da equipe de apoio dessa maratona e ficarão nos pontos de observação L e M, que está lá marcado lá no desenho. A distância entre Marta e Júlio durante essa maratona será de, bom, aí é a mesma coisa, né? Então eu coloquei, 20 é igual a 30, que é as medidas que está lá da base, né? E 36 para X, que são essas medidas que estão aqui no desenho, tá vendo? Da base 20 para 30, que é a parte inclinada, 36 para X. Bom, resolvendo aí, multiplicando aí cruzado, igual a gente fez nos outros, vai ficar 20x igual a 36 vezes 30, 36 vezes 30 vai ser igual a 1080, esse 20 está multiplicando, passa dividindo, até simplifiquei aqui para ficar um pouquinho mais fácil, né? Então vai ficar 108 dividido por 2, que é igual a 54, a medida lá, que é a alternativa D, certo? Bom, exercício 23. Os 48 funcionários de uma empresa resolveram fazer uma confraternização em uma lanchonete que possuía 15 mesas. Essas mesas eram obrigatoriamente de 2 assentos e 4 assentos.
Quando o garçom começou a servi-los, percebeu que todos esses funcionários estavam assentados e não sobraram assentos vazios. Quantas mesas de 4 assentos havia nesta lanchonete? Então, o que acontece aí? Tem duas situações, duas equações que a gente pode escrever, pegando esse enunciado e transformando na linguagem matemática. Primeiro, a soma das mesas, que são 15 mesas no total, mesas de 2 e de 4 assentos. E depois, pelo número de assentos, 2 assentos e 4 assentos, somando tudo, vai dar um número de funcionário que é igual a 48. Então, isso aí é um exercício de sistema linear, tá? As mesas com 2 assentos eu vou chamar de x, e as mesas com 4 assentos eu vou chamar de y. Então, a primeira parte pode ser escrita numa linguagem matemática dessa maneira, ó, x mais y igual a 15, tá? E a segunda parte, 2x mais 4y igual a 48, ou seja, somando as duas mesas de 2 assentos e 4 assentos são igual a 15 mesas, e o número de cadeiras são 2x, que é a quantidade de mesas com 2 assentos, 4y, quantidade de mesas com 4 assentos, igual a 48 funcionários, 48 cadeiras, tá? Bom, aí existem várias maneiras de fazer. No bimestre anterior a gente fez pelo método da substituição, onde nós temos que isolar uma das letras para poder resolver. Como ele quer saber a mesa de 4 assentos, quantas mesas de 4 assentos são nesta situação, eu vou isolar o x na primeira equação para poder resolver somente o valor do y na segunda equação, porque com duas letras é difícil fazer, mas com uma letra só a gente consegue fazer numa boa. Então, se x mais y é igual a 15, quanto vale o x? O y está somando, o contrário de somar, subtrair. Eu posso escrever a primeira equação como 15 menos y, porque o y está somando, passo subtraindo, tá? Feito isso, eu vou substituir o valor do x na equação de baixo, que é 2x. No lugar de 2x eu vou colocar 15 menos y. Então, vai ficar dessa maneira. Eu coloquei azul para ficar destacado aí a substituição, por isso que nós chamamos de método da substituição, a troca da letra que eu fiz. Em vez de colocar o y, em vez de colocar x, eu coloquei o valor do y, que lá na equação de cima eu escrevi o valor de x em função de y. Agora aqui eu vou aplicar a propriedade distributiva, que é 2 que multiplica esses valores que estão dentro do parênteses. 2 vezes 15 é igual a 30 e 2 vezes menos y vai dar menos 2y. O resto eu só copiei, tá? Então vai ficar 4y igual a 48. O que dá para fazer? Dá para juntar os dois y's aí que tem, né? Então, menos 2y mais 4y, devo 2, pago 4, sobra 2. Então, posso escrever na linha de baixo, 30 mais 2y igual a 48. Aquele 30 está positivo, contrário de positivo, negativo, não é isso? Então, posso escrever 2y é igual a 48 menos 30. 48 menos 30 dá igual a 18. Então, 2y é igual a 18. E aí, o que eu vou fazer aí? Vou passar esse valor, tá multiplicando, vou passar ele dividindo. Ou seja, eu posso escrever que o valor de y é igual a 18 dividido por 2. 18 dividido por 2 costuma dar 9. Então, o número de cadeiras, de mesas que tem 4 assentos, né, ou as mesas que tem 4 cadeiras, é a 9, que é a alternativa C. Isso é um pouquinho mais difícil, mas teve aula sobre isso o bimestre anterior, tá? Questão 24. Vitor está treinando para uma maratona aquática e organizou o seu treinamento diário com o objetivo de nadar a cada dia 800 metros a mais que nadou no dia anterior, sempre aumentando 800 metros a cada dia, tá? No 16º dia, ou seja, posição 16 dessa sequência, desse treinamento, no caso da sequência, ele nadou 14 mil metros. A distância nadada por
Vitor no primeiro dia de treinamento foi, aí está lá as alternativas, ele deu uma fórmula aqui do lado para a gente poder fazer, que está à direita, que é uma fórmula usada na progressão aritmética, que a gente chama a sigla, né, de PA. E o que é uma PA? É uma sequência numérica que ela sempre vai aumentando o mesmo valor sempre. E aí, no caso aí, o valor que está aumentando, que a gente chama de razão, representado pela letra R, tá? É o 800, que é o objetivo que ele tem aí no seu treinamento. E aí ele quer saber quantos metros ele percorreu dentro dessa situação no primeiro dia, que é representado pelo A1 que está aí na fórmula, tá? Então eu vou substituir os valores e a gente vai usar essa fórmula. Teria outras maneiras de fazer, mas eu vou usar essa fórmula que está aí no dado que ele deu, é só aplicar. Então o AN, último termo, 14.000, o A1 é o que nós vamos ter que calcular. O N é o número de termos que tem na sequência, no caso aí são 16 termos, que ele falou que é o 16º, o menos um mesmo, né? E o R é de quanto em quanto está aumentando. Substituindo na fórmula, a gente tem esta equação aí, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou resolver primeiro 16 menos 1, certo? 16 menos 1 costuma dar 15. Então vai ficar 14.000 é igual a 1, que é o primeiro termo, mais 15 vezes 800. 15 vezes 800 é igual a 12.000. Então vai ficar A1 mais 12.000. E aí eu tenho que resolver o valor do A1. Esse 12.000 ele está somando, o contrário de somar, subtrair, não é? Os princípios aí da equação, da solução de equação. Então 14.000 menos 12.000 é igual a 2.000. Então vai ficar 2.000 é igual a 1, consequentemente A1 é igual a 2.000. Então fiz usando a fórmula que ele deu, que é a fórmula da progressão aritmética PA. Isso é a alternativa E, a resposta correta, tá? Questão 25. Um tanque tem capacidade para 1.000 litros de água. Carla vai utilizar um balde cilíndrico, ou seja, forma do cilindro, né? Com as medidas internas representadas na figura abaixo para colocar água neste tanque. Tem os dados lá, que é as conversões de unidade. Essa medida não é muito comum, mas como ele deu aí a conversão, a gente vai usar para fazer o exercício. Então ele deu um decímetro, para quem não lembra, um metro é igual a 100 centímetros, e um decímetro, como o próprio nome diz aí, né, é igual a 10, né, 10 metros, tá? Decímetro, certo? Decímetro lembra 10. E aí ele já deu a conversão, que é um decímetro cúbico, que a unidade cúbica é igual a 1 litro, então não precisamos fazer. E o valor do π, ele deu 3,14. No exercício, para facilitar os cálculos, eu vou usar o π igual a 3, consequentemente, quando a gente fazer o cálculo, vai ter uma diferença, porque eu fiz um arredondamento, tá? Mas só para facilitar os cálculos. A medida aí do cilindro já está, o raio, né, é 2 decímetros e a altura é 5 decímetros, que é o que está simbolizando o balde. Bom, continuando, com o tanque inicialmente vazio, qual o número máximo de baldes totalmente cheio que Carla poderá despejar no reservatório sem que haja o transbordamento? Então, primeiro nós vamos ter que calcular qual é o volume deste balde, sabendo que esse balde tem um formato cilíndrico, então eu tenho que usar a fórmula que calcula o volume do cilindro. Então a fórmula é π vezes r elevado a 2 vezes a altura que nós fizemos o bimestre anterior. E aí eu já vou colocar os valores aqui, né? O π eu usei 3, tá? Ele pediu para usar 3,14, mas eu usei 3, que aí fica mais fácil de fazer o cálculo. O 2 decímetros cúbicos é o raio, então fica r elevado a 2, tá? E 5 decímetros cúbicos, que é a altura. Essas medidas estão na imagem que ele deu na figura representando a modelagem aí do balde, certo? Primeiro resolver a potência, então 2 vezes 2 é igual a 4, decímetros vezes decímetro vai dar decímetros quadrados. Então vai ficar 3 vezes 4 decímetros quadrados vezes 5 decímetros quadrados.
Os números multiplicando 3 vezes 4 dá 12 e 12 vezes 5 costuma dar 60. E aí eu vou fazer decímetros quadrados vezes decímetro, ou seja, o decímetro aparece 3 vezes aí na multiplicação, não é? Então, aplicando a propriedade de potências, eu vou ter decímetros cúbicos. Então, o valor aqui vai ser igual, o volume, né? Vai ser igual a 60 decímetros cúbicos ou 60 litros. Porque na parte de trás do que ele deu do dado, ele deu que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Vou até voltar aqui rapidinho para a gente poder ver, tá vendo? Tá lá, 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, ou seja, 60 decímetros cúbicos é igual a 60 litros, tá? Agora eu preciso calcular o número de baldes que será suficiente para encher um reservatório de 1000 litros. Como que eu vou fazer isso? Se um balde tem 60 litros, para 1000 litros, como que eu vou fazer? Basta fazer uma divisão simples e eu sei o número de baldes possíveis, né? Então, coloquei o T como um total aí, vai ser 1000 dividido por 60. 1000 dividido por 60 é aproximadamente 16, tá? Como a gente fez um arredondamento, obviamente não ia bater certinho a alternativa, mas a alternativa mais próxima do 16 que a gente chegou aí é igual a alternativa A mais próxima é essa daí, tá? Bom, e o último exercício é o exercício 26. Observe a operação no quadro abaixo. Na verdade não tem operação, é uma raiz, né? A raiz de 212. O valor dessa operação é um número compreendido. Compreendido significa intervalo. Começa em um, termina no outro, né? Entre os números inteiros, ou seja, está querendo dizer que essa raiz não é um número inteiro, tá? Então aí nós vamos ver qual o valor que é compreendido, ou seja, qual o valor que vem antes e depois, certo? Algumas alternativas a gente já elimina de cara. Por quê? A gente tem que fazer o número vezes ele mesmo, ou o número elevado ao quadrado, para poder achar a raiz, não é? Então, os números que estão na alternativa C, D e E são números muito altos para o valor. Porque, por exemplo, ó, 10 elevado a 2, que é 10 vezes 10, dá igual a 100. 20 elevado a 2, que é 20 vezes 20, dá 400. Então já passa, né? Então significa que não pode ser nem a alternativa C, que está muito longe, né, da resposta, nem a D e nem a I. Então sobra a alternativa A e B. Aí o que eu fiz aqui? Eu já coloquei as potências de 13 elevado a 2, que é 13 vezes 13 é igual a 169. 14 elevado a 2, que é 14 vezes 14 é igual a 196. E 15 vezes 15, 15 ao quadrado, que é igual a 225. Significa o quê? Que a raiz do número 212 é um número antes e depois aí desses valores que eu fiz o cálculo da potência. Ou seja, vai ser o 196 antes e o 225 depois. A raiz de 196 é igual a 14 e a raiz de 225 é igual a 15. Então significa que a raiz do número 216, pensando no número inteiro, que não é a raiz de um número exato, vai ser um número entre 14 e 15. Esta é a alternativa correta, que está na alternativa B. Tudo bem? Então, faça a resolução dos exercícios aí, dos 26 exercícios, posta lá, que aí já é uma nota do terceiro bimestre. Aí a gente já vai fazendo alguns exercícios, já preparando para a AP do terceiro bimestre, que logo mais será exigida de vocês, tá bom? Um abraço a todos, até!